Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos aqui louvando ao Senhor, glorificando seu santo nome. Nós temos, nos últimos meses, pensado nos escritos de João, porque nós começamos lá atrás, o pessoal que vem quarta-feira sabe disso, nós começamos lá atrás estudando as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Então, nós pegamos o Apocalipse do Antigo Testamento, lá o livro do profeta Daniel, nós vimos o que ele fala, nós vimos o que Jesus fala sobre as últimas coisas, vimos o que o apóstolo Paulo fala sobre as últimas coisas, vimos o que o apóstolo Pedro falou sobre as últimas coisas e fomos para o Apocalipse. Quando nós terminamos o estudo das últimas coisas, o estudo do Apocalipse de João, nós emendamos nos escritos de João, porque a gente já tinha visto o Apocalipse, e aí faltava a gente completar os escritos de João. E eu pergunto a você, quais são os escritos de João? O que João escreveu além do Apocalipse? João escreveu as cartas, escreveu 3 cartas. A primeira carta de João é uma carta mais geral, escrita às igrejas, é uma carta um pouco maior do que as outras duas, porque essa era escrita falando sobre várias questões que aconteciam na igreja daquele tempo, então ele trata de vários assuntos. A segunda e a terceira carta, ele trata de um único assunto, missões. Como missões era realizado naquele tempo. Então, nós, nas quartas-feiras, na penúltima e na última quarta-feira, estudamos a sequência, a segunda carta de João, a terceira carta de João. E falta ainda o quê? Depois de termos estudado o Apocalipse de João e as 3 cartas de João, o que falta? O Evangelho de João. Acontece que o Evangelho de João, como o próprio nome sugere, é um texto evangelístico. Então, a decisão do pastor é trazer o estudo do Evangelho de João para o domingo à noite, para que nós possamos, nos domingos à noite, meditarmos sobre o Evangelho de João. Então, na próxima semana, nós vamos começar a série de mensagens sobre o Evangelho de João. Eu ainda vou dar um nome para essa série, mas, a princípio, a série sobre o Evangelho de João. Porém, como nós estamos na campanha de missões, e o texto da segunda e da terceira carta de João fala fortemente sobre missões, eu trouxe esses textos, segunda e terceira carta de João, para hoje. Hoje, pela manhã, nós revimos para alguns e vimos com outros o que diz a segunda carta de João. Nós vimos, hoje pela manhã, que João escreveu a uma igreja e ele falou sobre a base doutrinária de missões, que missões tem que responder a essa base doutrinária. Então, qual é o fundamento da obra missionária? O fundamento da obra missionária é a verdade, porque o missionário precisa viver aquilo que ele fala, ele precisa ter recebido, ter sido transformado por Jesus para que ele possa transmitir essa verdade. Isso precisa ser verdade na vida dele. Vimos também que é necessário amor. Amor para que missões aconteçam, porque a gente faz a obra missionária pensando em quem vai receber, não pensando em receber algo em troca. E, por fim, a mensagem de missões
é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a essência de missões, é falar sobre a salvação, porque não há em nenhum outro salvação a não ser em Jesus Cristo. Nós vimos isso hoje pela manhã. Agora, à noite, eu quero refletir com você sobre a relação da igreja com missões. Isso nós vamos fazer olhando para a terceira carta de João. Terceira de João diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Amém, irmãos? Amados, aqui está a forma como missões acontecia nos tempos do apóstolo João. João escreve esta carta mais ou menos na mesma época que ele escreveu a primeira e a segunda. A segunda carta ele escreve a uma igreja, a qual ele chama de Senhora Eleita. Mas a terceira carta ele não escreve a uma igreja, ele escreve a uma pessoa. Então, essa carta bem poderia se chamar Carta de João a Gaio. Assim como nós temos carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon, nós poderíamos ter carta de João a Gaio. Mas o apóstolo João escreve a Gaio, mas a vontade dele era escrever para a igreja. Mas por que será que João não escreveu para a igreja? Escreveu para uma pessoa daquela igreja. Nós vamos ver daqui a pouco por que é que ele escreveu a uma pessoa e não a igreja toda. Mas eu quero pensar com você que, com relação a missões, nós podemos separar os cristãos em três tipos de pessoas: os que apoiam missões, os que não apoiam missões e os missionários. É isso que nós vamos ver nessa carta. Essa carta pode ser dividida dessa maneira: quem apoia missões, quem não apoia missões e quem é missionário. Assim, nós vamos caminhar sobre a relação da igreja com missões. Primeiramente, nós vamos ver quem apoia missões. Nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo João está
falando com Gaio, que está muito feliz pelo apoio que Gaio era uma pessoa, né? O apoio que ele estava dando à obra missionária. Então, pensa, hoje nós podemos louvar a Deus porque temos juntas de missões. Nós temos organismos dentro da denominação batista, há outras juntas de missões além das nossas, mas nós temos organismos dentro da nossa estrutura de Convenção Batista Brasileira que promovem missões. Então é uma bênção e nós devemos louvar a Deus pela existência da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais. Nós devemos orar por essas pessoas, porque pessoas tão especiais como o pastor Fernando Brandão, como o pastor João Marcos e como tantos outros que trabalham na administração das juntas de missões nacionais e de missões mundiais, são bênção para o povo de Deus, são bênção para aqueles que precisam da ação missionária. Porque você já parou para pensar em como deve ser trabalhoso, como deve ser difícil manter o trabalho de missões funcionando? Você já parou para pensar na quantidade de projetos missionários que nós realizamos como batistas brasileiros? Você recebeu aí alguns nomes para orar pelos missionários e viu quantos projetos diferentes? Eu peguei ali, recebi aqui alguns, olha, e me chamou a atenção, por exemplo, pastor Werner Seitz, pastor é por minha conta, né? Missionário Werner Seitz, ele trabalha no projeto no Ministério Indígena, no Tocantins. Eu nem sabia que tinha índio, que tinha comunidade indígena no Tocantins. Eu sei que tem até aqui no estado do Rio, mas o Tocantins eu não sabia. Mas tem um projeto missionário lá, trabalhando com os indígenas. Eu recebi também um outro, PFM sertanejo. Eu não faço ideia o que seja PFM sertanejo. FM, fosse uma rádio, eu saberia, mas PFM, não sei, sinceramente. Mas existem esses projetos acontecendo. E esses projetos, irmãos, envia missionário, sustenta o missionário, como foi falado aqui agora há pouco. Imagina, esse missionário tem que ser cuidado. Esse missionário tem que ter atenção. Esse missionário ele tem que estar acompanhado, ele tem que prestar relatório. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, porque você vai manter o missionário em lugares onde é difícil mandar, é difícil enviar, é difícil saber notícia. Às vezes o celular não funciona, às vezes não tem internet naquele lugar, e a Junta de Missões consegue apoiar esse trabalho dessa maneira. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Pois bem, mas no tempo de João não era assim. Quando João escreveu, não tinha Junta de Missões mundiais, não tinha Junta de Missões nacionais, não tinha essa estrutura que nós louvamos a Deus por ter hoje. Como que funcionava? O Evangelho, ele chegava até certo ponto. Dali para frente, ninguém tinha ouvido falar sobre Jesus. Ninguém conhecia a palavra de salvação em Jesus Cristo. Então, tinha as igrejas que ficavam no final, na fronteira do Evangelho. Até aqui o Evangelho veio. Daqui para lá não existe a pregação do Evangelho ainda. Não existe crente, não existe igreja. E, então, um missionário saía, por exemplo, de uma cidade onde havia uma igreja maior, saía dali um missionário, ele ia até essas igrejas que ficavam na última fronteira, ali eles eram recebidos, eles eram cuidados, para que eles pudessem se fortalecer, eles recebiam recursos, eles recebiam apoio do que eles precisavam
para ir além dessa fronteira. E eles iam, então, e trabalhavam na próxima fronteira, até que ali existissem igrejas, até que as igrejas acontecessem naquele local onde eles estavam trabalhando, e aí essa fronteira passava a ser a nova fronteira, e o trabalho era expandido dessa maneira. Pois o apóstolo João estava escrevendo a um membro de uma igreja que ficava nessa última fronteira. E o apóstolo João está dizendo: eu estou muito feliz, porque você está recebendo os missionários aí. Porque os missionários voltaram e fizeram o relato. Eu fico imaginando que no momento missionário, lá da igreja de Éfeso, onde imagina-se que João morava nesse tempo, que lá na igreja de Éfeso eles fizeram um momento missionário, e os missionários que foram pregar lá na última fronteira voltaram e disseram: olha, nós fomos recebidos por Gaio. Gaio nos abrigou em sua casa, cuidou de nós, nos alimentou, nos fortaleceu, nos deu recursos e nos enviou para frente para que a gente fosse pregar o evangelho mais na frente. E o apóstolo João, que já havia sido pastor do Gaio, ficou muito feliz com isso. E aí ele resolve dizer: olha, Gaio, parabéns, eu fiquei sabendo que você está apoiando o trabalho missionário, eu fiquei sabendo que você está abençoando os missionários que chegam aí na fronteira. Continue fazendo isso, continue abençoando a obra de missões. Mas aí ele continua a carta, e a partir do verso 9, ele vai dizer assim: olha, eu quis escrever para a igreja. Lembra que ele escreveu para uma pessoa e não para a igreja? E ele disse assim, olha comigo aí o versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles, ou seja, que procura ter na igreja o primado, ou seja, ser líder da igreja, não nos recebe, ou seja, não recebe nossas cartas. Então, eu escrevo as cartas à igreja, a carta chega na mão do Diótrefes, e o Diótrefes engaveta. O Diótrefes, então, não recebia, não dava visibilidade, não passava para frente aquilo que o apóstolo João escreveu. E olha o verso 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, o Diótrefes, além de receber a carta do João, do apóstolo João, engavetar essa carta e não levar esse incentivo de missões que o apóstolo João estava escrevendo, ele ainda falava mal do apóstolo João. Ora, irmãos, quem Diótrefes pensa que é? Fala mal do apóstolo João, o homem utilizado por Deus para trazer as maiores revelações de Deus à humanidade. Um homem que é chamado o apóstolo do amor. O homem que trata as pessoas. Imagina as cartas que ele escreveu para aquela igreja. Amados, filhinhos, Deus abençoe a obra missionária de vocês aí que estão na última fronteira. E aí, ao invés de ele veicular essas cartas, dar o valor a essas cartas, ele ainda fala mal do apóstolo João, fala mal dos missionários, porque o apóstolo João não está falando em nome dele, ele está falando em nome de missões. Irmãos, isso parece um absurdo, Diótrefes falar mal do apóstolo João e da obra missionária. Mas eu pergunto a você, será que nos dias de hoje não há quem fale mal da obra missionária? Será que nos dias de hoje
Não há quem chegue em casa e diga assim: olha, eu não aguento mais escutar a igreja falar sobre missões. Que assunto maçante, que repetição, todo ano, vários meses, semanas e semanas falando de missões. Pois, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, com todo respeito. Isso é conversa de Diótrefes. E ele segue. Além de engavetar as cartas, além de falar contra João e os missionários, palavras maliciosas, não contente com isso, está vendo comigo aí no verso 10? Não contente com isso, não recebe os irmãos, ou seja, não recebe os missionários. Gaio estava recebendo, mas o Diótrefes, que era o líder da igreja, não recebia. E veja, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Então ele não só não apoiava a obra, como ele ainda atrapalhava quem queria apoiar. Ele ainda ficava fazendo comentários contrários a fazer missões. E pior, olha o final do verso, e os lança fora da igreja. Irmãos, olha, eu não conheço ele, mas a quem você pensa que essa pessoa serve? A serviço de quem? Lançar fora da igreja porque quer apoiar a obra missionária? Que um absurdo completo. E aí ele termina essa sessão dizendo assim: amado, não sigas o mal. Então ele diz o seguinte: olha, isso que Diótrefes faz é o mal. Isso que Gaio faz é o bem. E aqui eu quero parar para você refletir sobre uma coisa. Pensa como que o Gaio devia estar se sentindo. Porque ele estava apoiando a obra missionária, mas o líder da igreja, o texto não diz que era o pastor da igreja. Acho até que João certamente não chamaria essa pessoa de pastor. Não sei se ele tinha esse título na época, mas ele queria ser o principal da igreja. Então pensa, o líder da igreja não apoiava missões, falava mal dos missionários, falava mal de quem enviava os missionários, não apoiava, não recebia em casa, dizia para as pessoas não receberem em casa, e quem recebia ele lançava fora da igreja. Eu pergunto a você, Gaio que recebia, como é que ele devia estar se sentindo? Porque, irmãos, é muito ruim a gente fazer uma obra que a gente está vendo que o líder, a liderança da igreja não apoia esse trabalho, que a liderança da igreja não quer que isso aconteça. Isso é muito triste. Eu fico imaginando como que o Gaio estava se sentindo, e tenho certeza, é possível ter essa certeza lendo essa carta, que João escreve isso a Gaio, dizendo para ele: olha, filho, você está fazendo certo. Olha, filho, quem está errado é essa liderança. Quem está errado é quem está dando esse caminho para a igreja. Você está fazendo o bem, não imite o mal. Ou seja, olha, Gaio está aqui na igreja, a igreja, e aí tem a liderança da igreja. Gaio está fazendo de um jeito, a liderança da igreja está dizendo: olha, não faz isso, hein? Se fizer isso, eu vou lançar fora da igreja. Mas agora vem o apóstolo João. Irmãos, o apóstolo João, aquilo que ele escreveu é Bíblia hoje. Imagina naquela época. Imagina naquela época o peso de receber um escrito do próprio apóstolo João, com o seu nome lá. Alguém que você conheceu, porque o apóstolo João chama ele de filho. Isso, com certeza, eu fico sempre emocionado e sensibilizado quando eu imagino Gaio recebendo essa carta, lendo essa carta. Ele devia estar com o coração muito aflito, ele devia estar muito, assim, confuso,
Será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo está correto? Será que Deus está satisfeito com o que eu estou fazendo? E agora, quando ele recebe essa carta, eu imagino, Deus cuidou dele naquele momento. Deus se utilizou do apóstolo João para dizer ao coração dele: olha, filho, você está fazendo certo, você está imitando bem, e essa outra pessoa aí é que está fazendo o mal. Muito bem, eu quero encerrar falando do terceiro grupo, porque agora vai aparecer aqui o Demétrio. E ele diz assim, verso 11 ainda: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Sobre a verdade nós falamos ontem. O Demétrio é um missionário e ele vive a verdade do Evangelho. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, o missionário é como a irmã Mary falou. Eu também tenho todo o respeito por pastores. Acho pastores, pessoas chamadas por Deus para um ministério muito especial. Mas, irmão, missionário é pastor com um mais. É verdade. Um missionário é alguém que deixa o seu lugar, deixa o lugar onde ele é acostumado. Imagine uma pessoa, irmãos, sair do lugar onde ele vivia e ir para uma nação indígena, que vive de outra maneira, que come outras coisas, que fala de outro jeito, e que ele tem que se habituar àquela forma de viver, àquela forma de falar, e que ele tem que encontrar o meio certo de conseguir levar o evangelho para aquelas pessoas. Então, uma pessoa dessa é uma pessoa assim, que nós temos que orar muito por elas, que nós temos que agradecer a Deus, porque Ele vocacionou pessoas com uma vocação tão especial e tão extraordinária. Eu concordo com a irmã que falou aqui. Olha, quando a gente vai receber um missionário aqui na igreja, deveria ser o dia que a igreja lotar mesmo. Deveria ser o dia que a gente trazer convidados. Deveria ser o dia que a gente preparar da melhor maneira. A gente sempre prepara bem, mas de dar uma importância muito especial, porque são pessoas extraordinárias da parte de Deus. Gaio recebia essas pessoas em casa. Quem já recebeu um missionário na sua casa sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou dizendo. Essas pessoas, elas vivem diferente, elas oram diferente, elas conversam diferente, elas têm experiências indizíveis. Então, nós, hoje, que temos missionários dispostos a ir aos campos, que temos junta de missões nacionais, junta de missões mundiais, que estão cuidando de toda a parte administrativa para que esses missionários possam fazer a sua obra, que temos pessoas no nosso Brasil precisando receber a mensagem que há em Cristo, devemos apoiar missões. Escolha. Mesmo que você não tenha um chamado para ser missionário, mas você deve escolher: eu apoio missões ou eu não apoio missões. Eu abro meu coração para abençoar missões como Gaio, ou eu fecho o meu coração para atrapalhar missões como Diótrefes.
eu convido você a fechar os seus olhos e a fazer essa escolha diante de Deus. A obra missionária é uma realidade. A obra missionária é uma realidade abençoadora. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus, graças à obra missionária. Essa obra missionária, a qual João servia, ela chegou até nós. É uma obra de sucesso, mas nesse tempo cabe a nós darmos continuidade e impulsionarmos cada vez mais essa obra. Eu escolho apoiar a obra missionária de todas as formas que me forem possíveis. E você? Fale sobre isso com Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo sucesso da obra missionária ao longo dos tempos. Nós te louvamos por pessoas que cuidaram de missões para expandir a igreja, para que o número de salvos crescesse. E nos primeiros tempos, de maneira ainda rudimentar, isso foi muito bem sucedido. Ao longo da história do mundo, missões aconteceu de muitas maneiras. E nesse tempo, nós escolhemos apoiar missões. Escolhemos apoiar os nossos irmãos missionários que dedicam suas vidas a pregar a salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a obra missionária e que o Senhor abençoe os apoiadores da obra missionária. Que o Senhor abençoe a nossa igreja em apoiar missões. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os presentes e com todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém.